Tudo bem? Estamos aqui novamente com o Bota na Roda, nosso podcast. Eu, Tony Rodrigues, Bela Bertolini. e a nossa convidada Ana Giuliane, personal organizer. O que é uma personal organizer? Antes de sabermos o que é, vamos entender como ela chegou nisso, qual a carreira dela, qual foi a profissão e como que ela chegou até aí. Ana. Bom, o caminho até chegar na organização passou por uma formação em administração. Eu sou mestre em administração, fiz pós-graduação em finanças e gestão de pessoas, tive uma carreira executiva e, em paralelo, uma carreira acadêmica, aí por mais de 30 anos. E aí, quando eu tomei a decisão de parar com Transição de carreira. fazer uma transição de carreira, sair do mundo corporativo e depois do mundo acadêmico, eu precisava achar algo que eu fosse tão apaixonada quanto, né? E aí isso surgiu a resposta veio através, né, da organização, que na verdade, né, eu sempre brinco, falo que eu acho que eu nasci organizada. Bobear lá no berçário eu já estava botando. Não. Não, eu sou leonina. Gosto. Tem um monte de leonina na minha vida. Gostamos. E assim, a organização, ela sempre esteve presente em toda a minha vida profissional, né? Você acaba tendo sempre que dar soluções personalizadas para as demandas que as pessoas trazem para a gente quando você está trabalhando. Administração e finanças já é uma organização da conta alheia, né? Da alheia ali, né? Já é o nome, mas já é uma organização, né? Você conseguir ter ali, né, administrar os seus recursos é uma senhora organização, né? Se você não for organizado, você não consegue administrar isso. Então, acabava que a gente sempre tem que dar, quando você está trabalhando, né, seja na área de gestão de pessoas ou na área financeira, surgiam demandas e eu sempre tinha que dar uma solução personalizada para cada cliente, né, porque não existe uma solução padronizada. E aí, isso foi minha formação e a organização e o dia a dia. E, paralelo a isso, eu tinha uma vida, né, normal, sem ser a vida corporativa. O que é uma vida normal, né? Eu falo, tinha casa, né? Tinha família, você viaja, você muda de casa, você perde pessoas, e a vida acontecendo, né? Então, e você quer que as coisas funcionem bem para que você possa ter tempo livre, né? Ser feliz, né? E poder aí gerenciar melhor todo o seu tempo e como que você proporcionando um bem-estar maior para você. E aí eu resolvi, né, como você viu que eu gosto de estudar, e aí eu fui atrás da organização, fui fazer uma formação, né, então eu comecei a fazer a formação em personal organizer, né. Eu sabia que tinha. Tem. E como que você descobriu isso? O curso, a formação, Como você se interessou? Como você descobriu que tinha o curso? Não, Claro, né? sim, mas foi indicação de algumas pessoas que me deram aí referência dessa determinada escola que eu fiz, né? E que foi a OZ, que é a pioneira no Brasil, né? E é super conhecida. E eu fiquei muito contente, né? Com a formação, né? Depois eu fiz em outros, fiz especialização, mas isso, você tem a formação, que aí você passa a ter um método. Legal. Né? Porque assim, a gente imagina que organizar é a mesma coisa que se arrumar uma casa. E não é. Porque quando você fala em arrumar, você está muito preocupado só com a estética. Então, se você abrir uma gaveta e colocar um papel dentro,
a mesa está arrumada. Mas a gaveta é uma zona. A gaveta está uma zona e você não vai achar aquele papel a hora que você precisa. Eu sou mestre em fazer isso. Ô, Ana, mas essa parte de organização, ela não serve só para casa, ela serve em geral, para todas as coisas. Sim, aí é assim, Tony, veja. Vamos pegar o exemplo do salão, né, lá que eu sou cliente. Vocês vão mudar de prédio. Isso aqui é importante, tá? Uma boa parte, a maioria, quase 100% das nossas convidadas são nossas clientes que atuam em áreas diferentes das nossas e a gente convida para explicar um pouquinho para vocês do que é Graças a a Deus, profissão né? delas. Cabeleireiro já basta gente aqui, né? Pelo amor de Deus. E aí, falando de salão, Isso. Então, você vai ter uma mudança de prédio. Então, nós estamos falando de uma mudança. Então, vamos pensar só em mudar as coisas de lugar. Isso é um terror para quem pensar em uma mudança, seja uma mudança de uma residência ou de um local de trabalho, sempre ela gera um certo transtorno. Então, assim, você pode, através, né, de trabalhar essa organização da mudança, né, naquilo que a gente chama de pré-mudança, pode fazer um acompanhamento da mudança ou pode fazer uma organização pós-mudança. Então, vamos pensar assim, quando você pensa na Mona Lisa, no salão, né? Você pensa que lá a gente olha como que é o fluxo do trabalho de maneira que a organização dos produtos ou dos processos de trabalho, elas facilitem, né, toda a movimentação e que fique agradável. E quando a gente fala aí de mudança residencial, por exemplo, você tem hoje que pensar, nossa, onde será que está aquela coisa ou aquela blusa, né? E a gente consegue fazer isso. A pessoa tem que mudar, ela contrata o serviço de uma personal organizer, que vai com uma equipe, prepara toda a mudança, embala tudo que tiver que embalar, encaixota tudo, né? Você identifica, né? Faz um mapa e você já vai aí descarregando as coisas, né? Ou sai do caminhão e vai o seu destino, né? Em cada cômodo, legal, né? E aí você consegue normalmente no mesmo dia, ao final do dia, você ter a casa já meio que montada ali de novo. Montada, né? Nossa, porque legal. se você normalmente quando a gente vai de pré-acompanhamento e pós-mudança, veja, a casa está montada. Quando a gente fala de pós-mudança, aí é pente fino. Aí é dobrar. dá para fazer a pré-mudança também. Você fazer o desenho disso, que nem a Mona Lisa está mudando. Aí a gente vai para o local. Então a gente fala, eu nesse tempo todo lá de Mona Lisa, eu percebi assim que as organizações, elas iam acontecendo de acordo com as necessidades. A gente nunca teve um personal, a gente tem os gestores que fazem as coisas acontecerem, a gente faz parte dessa organização, a gente discute isso, a gente conversa, mas aí a gente fala assim, poxa, quer dizer que se a personal organizer chega, ela vai analisar tudo o que pode ser feito em menos tempo. Em menos tempo e de uma maneira que você ganhe tempo quando as coisas chegarem lá. Entendi. Tá? Aí fica mais fácil, né? Isso numa situação de mudança. E é mais fácil a mudança do que aquilo que já está pronto. Não. Não? Não diria que é mais fácil. São situações diferentes. Todo o processo de organização, o que é fundamental? É a questão de você selecionar, né? Você ficar com aquilo que realmente você usa, aquilo que tem utilidade, né? E assim, quando a gente está em contato a primeira vez com a cliente, a gente busca entender como que é o funcionamento daquela casa.
Ou não funcionamento. O não funcionamento, E né? assim, na verdade, normalmente não está funcionando. Mas existe uma rotina das pessoas. Então, quem usa quem vai trabalhar a tal hora, que horas acorda, você vai começando a entender quem mais usa a cozinha, você começa a entender tudo isso para você começar aí a propor até ou dar dicas para o segundo passo, que é, né, o que a gente chama de descarte, né, que é você tirar uma série de coisas que não tem uso. E a gente tende a acumular. Não se sinta culpada, você não é a única Que acumula. que acumula, todos nós tendemos, né? Porque pensa um pouco, você tem na sua casa alguma coisa que, sabe, era fofa, você não usa mais, mas é uma recordação de não sei quem, de não sei quem? Eu tenho, mas lá em casa a gente tem um pequeno problema. Minha mãe brinca que eu sou muito desapegada às coisas. A única coisa que eu não sou desapegada é roupa, porque eu realmente não consigo ainda me desapegar. Mas essas coisas de lembrança eu deixo lá guardada. Aí fica lá 6 meses, eu tenho a regra do 1 ano. Se eu não usei em 1 ano, eu jogo fora. Isso. Vai embora. Vai embora. Às vezes depois eu me arrependo, porque às vezes eu precisava do negócio, mas joga fora, porque me irrita. Vai acumulando as coisas, me irrita. Mas roupa é um negócio que eu tenho problema. Mas aí, o que acontece? Tem uma coisa que a gente discute também, né? Que nem você falou, eu jogo fora. Então, hoje nós estamos o quê? Numa realidade de um consumo consciente. Sim. Então, é assim, não lhe serve mais, mas pode servir para outra pessoa. Então, eu já tive clientes que adoraram a ideia de doação. Tá, legal. De roupas, outros, era assim, há um caso de um falecimento na família, né? Então, esse é um momento que as pessoas não entendem muito o papel do personal organizer, mas ele ajuda muito, porque você quer ver só. Quando você tem um luto na família ou morre alguém da família, a família e todos aqueles ali próximos estão em luto, é um momento de dor e etc. Mas tem uma série de coisas práticas que têm que ser realizadas. E uma das coisas práticas que tem que ser realizada é desocupar o armário daquela pessoa. Sim. Né? E quanto mais tempo você demora para fazer isso, mais difícil. E tem gente que não consegue fazer. Né? Então, você não precisa passar por aquela dor. Quando você tem... eu já trabalhei em casos que assim, a pessoa estava em estágio mais terminal, né? E aí a gente já começou a fazer o quê? Né? A desde separar a roupa que seria usado no velório, né? Já tomar essas providências que para as pessoas da família é muito difícil, Sim. mas pro personal, pro profissional que está lá, para ele entende aquilo como ele fazendo um papel que diminui a dor do outro. Ele olha de fora, né? Ele tá dentro da dor, então ele não precisa tá dentro do olho do furacão, né? Ele olha tipo assim, eu tenho aqui um problema, eu vou ajudar a resolver esse problema. Né? E assim, e é esse olhar exatamente, eu tenho um problema e vou resolver esse problema, que faz com que a gente não julgue e não critique e busque as melhores soluções sempre para a coisa. Né? Existe uma coisa na questão, por exemplo, só para finalizar aí a questão do luto. Então, muitas vezes você tem obra de arte, você tem joia, você tem uma coisa, e que isso tem que ser distribuído entre as pessoas. Isso não é uma coisa que vai para inventário, mas são coisas práticas, né, que ou você doa ou você vai para leilão, dependendo da coisa, mas precisa ter uma avaliação, etc. E isso precisa ser feito de uma maneira que seja justo para todos. Né? Então, uma pessoa de fora trabalha muito bem com isso e as pessoas ficam mais confortáveis.
né, nesse momento de dor. A outra coisa que foi um caso que aliou duas coisas aí, que foi uma cliente, ela tinha que fazer uma mudança, eu fui chamada para fazer a mudança, e aí ela já tinha 96 anos, né, lúcida tal, ia mudar de um apartamento para outro apartamento, né, mas ela já tinha algumas dificuldades e assim, e aí a primeira coisa quando você vai num processo de organização, como eu falei para você, a gente vai ver o que vai levar mesmo, né? Então ela tinha que descartar. Agora, com 96 anos, você tem história de vida. E você tem apego emocional. Você tem apego emocional com as coisas, né? Com os quadros, com as coisas, e aquele monte de foto, e aquela panelinha, e não sei o quê. Essa panela aqui, a minha mãe faz isso. Ai, esse prato aqui eu ganhei da minha mãe. Quando ela ganhou do casamento. Nossa senhora. Tudo tem história. Não, e ainda... E se quebra, então? E se alguém usa e quebra? Vou ter que cortar essa história um pouquinho só pra contar como esse negócio de acumulação é tenso. Ela tinha um jogo de porcelana pintado à mão, que ela tinha ganhado da minha avó. Quando a minha avó casou, ela tinha ganhado. Então tem aí pelo menos uns 40 anos esse jogo. Aí ela doou o jogo completo e tal. Aí a gente foi em Pedreira comprar umas louças pro meu apartamento. Ela olhou. Aí ela viu o preço que tá hoje em dia. Ela fez exatamente isso. Tava acho que 2.000 e alguma coisa o kit. Ela falou, nossa, e eu dei o kit. Presentão, né? Já foi, que não sei o quê. Mas ela ficou o dia inteiro, ela não... Remoendo. E assim... Amargurada, né? Tava guardado, sujo, dentro do negócio. Fazia 20 anos que o negócio tava lá guardado. Agora a pergunta é assim... Como eu sei que eu preciso de alguém organizando as coisas pra mim? Tá, tem gente que sabe, porque não tem tempo de organizar, precisa de alguém que faça isso. Às vezes as pessoas que trabalham naquela casa, elas até arrumam, mas não sabem exatamente como fazer da melhor maneira possível. Aí alguém precisa contratar uma pessoa que faça isso, então ela, eu vou contratar uma personal para ensinar as minhas empregadas a fazerem. Esse é um ponto. O outro ponto é assim, eu me acostumei com a minha bagunça, eu não sei que eu preciso disso. Terapia. Não, mas exatamente. Mas eu não tô ciente disso. Como que eu identifico essa necessidade de, né? Aí é assim, Tony. Tô no meio né? Tem que ir fuçando papel no chão para entrar em casa. Não, e é uma coisa assim, essa história, eu me acho na minha bagunça, é simples. Deixa eu te cortar. Eu já ouvi pessoa falar assim, a mesa do Einstein era bagunçada. Mas ele era o Einstein. Resumindo, né? Ele era o Einstein. E pode ter certeza que ele não achava o papelzinho que tava dentro da gaveta. Era né? A mulher que era assistente dele que achava. Com certeza, com certeza. Mas assim, Tony, o que acaba acontecendo? Quando você organiza, você passa por esse processo de triagem, de olhar aquilo que você realmente usa e de você, através de uma lógica, de um processo racional, você arquivar documentos, você colocar a organização da sua cozinha, da sua despensa, você parar de comprar coisa que você já tem, você parar de perder coisa com data porque expirou a validade, né? Você começa a ter benefícios que são ganho de tempo, redução de custo, você tem mais tempo para curtir as coisas. Então você vai, e não precisa ser, e isso não funciona só na casa da pessoa que tem um closet enorme, ao contrário. Hoje você tem uma série de truques de organização que você ganha espaço dentro de armários reduzidos, né? Porque as casas são menores. Nessa organização, joga muita coisa fora, demora muito fazer, depende do cliente. Olha, só é jogado... Doa tudo. Não. Só é jogado aquilo que o cliente... Autoriza. Não se joga nada que ele não autoriza. Tanto que essa etapa do descarte, naquele exemplo da senhora de 96 anos, eu sentei junto com ela
né? E o pessoal estava empacotando outras coisas enquanto eu ficava lá com ela. E aí você vai questionando aquelas coisas, né? Mas esse... Aí ela ouvi um pouquinho da história dela, né? Daquela coisa. Aí perguntava, você vai fazendo uma série de perguntas e de colocações que a pessoa começa a refletir. Se aquilo precisa para ela mesmo. Aquilo precisa para ela ou não, né? Então, ela conseguiu descartar muita coisa. Então, ela mudou-se 6 meses depois, ela faleceu, né? Na nova casa, né? A gente arrumou tudo para ela, né? Enfim, 6 meses depois, ela faleceu. Super fácil para os familiares fazerem o quê? Aí, encerrar aquela história, porque já separar tinha as coisas. só o que ela ia usar. E separar as coisas, né? Não, isso vai ser doado. Teve coisa que já tinha sido doado. Enfim, facilita. E isso não funciona só porque a pessoa morreu, né? Você abre a gaveta, né? Você tem sempre coisas que estão lá paradas. E assim, você falou que você usa o critério de 1 ano para as outras coisas e para roupa não 1 ano, né? Então, assim... Tá, eu tenho sério problema com roupa, porque aí eu fico assim, mas e se? Que eu sempre uso as mesmas roupas e as outras ficam tudo lá, e eu tenho consciência Isso. plena disso. E é assim, você usa aquilo que você vê, tá? Então, um armário abarrotado de roupas, você não vê todas. Então, você vai, aquela que está assim, abriu, e normalmente aquela que você gosta mais, você põe ali na frente. E aí, você gasta um tempão procurando a roupa. Mas eu vou usar isso daqui com aquela calça que eu sei que... Então, você perde um tempo. Sim. Às vezes, você tem que acordar mais cedo até você conseguir, né, fazer o tempo que você gasta com isso, Sim. né? E tem a tal da roupa que é assim, eu vou emagrecer. Isso eu já parei. Isso eu já parei. Isso eu fiz terapia para eu trabalhar isso, porque eu tinha isso. Eu já superei isso também. Já superei também. Então eu já fui gordinha, eu emagreci, agora eu engordei de novo. Falei, então quer saber? Eu já comecei a dar um monte de coisa. Falei, não, eu vou emagrecer. Se eu emagrecer, eu compro outra. Você tem a regra... Isso. Você tem a regra de 1 ano, Bela. Eu, a cada 2 anos, eu fico... De verdade, gente. Eu fico com 2 calças jeans e 4 camisetas no guarda-roupa. Eu dou tudo que tem. Eu ia falar que eu não gostei de calça jeans, mas eu tenho 2 calças jeans. E assim... Ela aí não usa. Ela eu não gosto de ter muita roupa também no guarda-roupa. Eu dei uma bela engordadinha e ela é nova, eu fiquei com dó. Eu engordei eu comprei ela no começo do ano. Agora, eu ganhei uns 6 quilinhos desde o começo do ano. Aí ela tá novinha. Já alguém vai ganhar roupa nova. A menina da recepção vira e mexe, porque ela é toda magrinha, vira e mexe, eu levo. Gente, ó, essa aqui tá na etiqueta, nem eu usei. Tenho muita roupa assim. E assim, eu uso também um outro critério que é assim, se entrar uma roupa, tem que sair uma. Isso é legal. Né? Legal. Tem que sair pelo menos uma. Né? Tem algumas roupas que duram mais do que 6 meses, porque dependendo do estilo da pessoa, né, daquilo que ela usa, ela vai usar uma roupa por muito tempo, enfim, ela vai mudando acessórios e é aquilo que a gente sabe, né? Mas ela precisa ver essa roupa para ela conseguir usar, ela precisa estar guardada de maneira adequada, porque senão a hora que você for usar vai estar marcado aqui, aí você perde tempo, né, para ajeitar. Ou quando você abre a camiseta está toda amassada, né? Você empilha a camiseta, aí você fala, eu quero essa daqui. Aí você puxa assim. Não, isso, né? Isso eu dou graças a Deus à internet, porque a minha gaveta de camiseta, eu dobrei elas todas assim, são todas assim, sabe? Pra eu conseguir ver, e aí eu consigo puxar uma. Porque esse negócio de puxar, aí virava um bololô, aí eu começava a socar coisa dentro, e aí você tinha que abrir a porta com uma e segurar com a mão com a outra. Isso já me irritava. Então, isso eu consegui resolver. O problema é o descarte. O problema... O descarte Por isso que esse é o primeiro passo. Então, normalmente,
a gente aconselha a pessoa a que ela faça uma triagem, porque ela vai gastar um tempão nisso. Então, se você consegue já experimentar o que não serve, já não faça isso sozinha. O que você acha que não está caindo bem, deixa para conversar com a personal aquilo que está em dúvida. Por quê? Porque o tempo que a personal fica ali junto com você está incluído no pacote, né? No preço do serviço todo. Se você já chegar com menos coisa, vai ficar mais barato o seu trabalho. Mas eu tenho cliente que falou, olha, meu problema é exatamente o descarte. Eu não quero que ninguém veja a bagunça que está aqui. Assim, eu não quero me sentir exposta. Eu falei, tá, então lá vou eu, junto com esta pessoa, né? E aí você vai falando, olha, essa tá apertada aqui, não lhe cai bem, a outra tá melhor, né? Enfim, mas por quê? Porque sozinha ela não conseguia. Né? Então, aí ela sabia que o problema dela estava nessa etapa. Aí diminuiu, descartou, a gente já tirou medida, pode usar. Às vezes as pessoas pensam que, organizar, eles vão comprar aquele monte de produtos organizadores. Né? Isso que eu ia perguntar agora, vai precisar de organizadores para a pessoa organizar a casa? Vai ter aquele negócio que você padroniza por cor, foi branco com branco, preto com preto? Olha, a arrumação do guarda-roupa, você agrupando coisas da mesma cor e usando uma tabela de cores que a gente, inclusive, segue lá, fica mais fácil, porque você coloca todas as roupas pretas junto com as roupas pretas. E o cliente, ele aprende a lidar com isso. Isso. Para que ele não faça mais errado. Aí, assim, você pode comprar produtos organizadores ou não. E pode, né, entendendo, a gente apresenta o que tem, a pessoa pode decidir assim, olha, Ana, não vou trocar os cabides, porque eu, nesse momento, não quero gastar com isso. Tá bom, nós vamos trabalhar com o que você tem. Né? Eu trabalho muito com a ideia do consumo consciente, né? Ou seja, Ana, eu preciso organizar isso, mas eu não quero comprar produtos organizadores. O meu orçamento não vai para produtos organizadores. Eu vou ter que dar uma solução sem produto organizador com o que você tem lá. Tá? Aí, a outra coisa, Tony, que as pessoas pensam, você falou, ela vai conseguir manter isso? As pessoas pensam assim, mas e a manutenção, como é que eu faço? Né? Quando você encontra tudo arrumado, né, tudo organizado ali, você começa a sentir o benefício disso. Muito bom. Mas dentro dessa organização e dentro dessa colocação, me surgiu uma dúvida, eu vou até te cortar e fazer uma pergunta. Muita roupa acumulada sem mexer muito, não junta cheiro? Tipo, não vai ficar com cheiro de guardado, não vai ficar com cheiro de guarda-roupa, de closet, não vai ficar... Dá mais trabalho. Tem que tirar sempre e voltar sempre. Tem que fazer essa organização com uma certa periodicidade. Roupa. Tem gente que tem um monte de roupa aqui. O closet dá 2 quartos, vai. E assim, Tony, veja, mesmo você tendo 2 quartos para closet, se você não tirar algumas coisas, daqui a pouco os 2 quartos são insuficientes. Aí, e assim, aquilo tem que ser limpo, tem que ser higienizado, o seu guarda-roupa de tempos em tempos, né? Tem roupa que você tem a forma correta de armazenar, né? Tem coisa que você não pode dobrar, tem coisa que se ficar lá grudada, se você põe muita roupa, elas ficam assim, grudadinhas, amassa. E além de você não conseguir ver, né? E assim, uma coisa que junta. Ácaro, pelinho. Para quem tem rinite é uma maravilha. Né? Tanto que quando a gente vai mexer no closet, a gente normalmente trabalha
De máscara. de máscara para não, né, sentir. Na verdade, a gente usa mesmo, eu uso quase o tempo todo máscara, luva, propé, para andar dentro do quarto da pessoa, porque você se movimenta bastante, né? E a gente usa um uniforme, né? Que tem coisa que você tem que cortar, tem que arrumar. A gente não limpa as coisas, né? Tipo assim, meu closet tá uma sujeira. Vou chamar uma personal organizer. Limpar, passar. Não. Aí eu vou falar para ela, olha, você não tem uma pessoa, eu posso indicar uma pessoa que fará a limpeza. O custo disso é tanto, é a parte do eu, né? Você quer, né? Porque ou não está incluso no serviço do personal organizer a limpeza e o passar-roupa, né? É lógico que assim, a roupa bem passada, ela vai ficar muito melhor arrumada e aí a gente já vai definitivo para a coisa, né? Já vai organizar e isso é uma coisa também que a gente pede, né? Ou seja, está marcado para a equipe chegar e começar a trabalhar nesta semana, lave o máximo possível de roupa, passe porque a gente vai calcular espaço. Agora, se você tem uma surpresa chegando um monte de roupa que estava suja daí 2, 3 dias, você tem que mexer em tudo. Né? E aí, mexeu em tudo, isso não está previsto, ele começa a incorrer em horas adicionais. É mais fácil, eu vejo assim, eu não gosto, tá? Por mais que eu coloque uma camisa no cabide, eu gosto de tirar e passar o ferro nela. Mas dá pra pegar também do armário e vestir e sair também, né? Pra roupa que eu preciso passar. Você já é diferente, já gosta daquele tecido que não amassa. Exatamente. Porque não dá, entendeu? Ou eu faço marmita ou eu passo roupa. Então, Tem que escolher. a semana inteira. A roupa vai ser... Entendi. E a manutenção, Ana? Como fica essa manutenção? Como fica esse retorno com a cliente? Quando a gente faz o projeto de organização, né, tá incluso depois de 40 dias, de 40 a 45 dias, uma visita que a gente chama de manutenção. Nessa visita, a gente vai ver o que funcionou, se precisa fazer algum ajuste, tá? E vai vendo como que ela tá fazendo essa manutenção, tá? Existe um outro serviço que é oferecido, que é assim, que é assinatura de manutenção. O que é assinatura de manutenção? Olha, então a gente tem, por um valor X, você organizou, primeiro fez o projeto, ganhou essa visita aí, né? Precisamos fazer alguns ajustes, porque eu não gostei do jeito que estava aqui, não me atendeu. A gente acha uma nova solução para você, tá? Aí, você falou, só que eu não vou ter tempo para ficar fazendo manutenção. Dá para você vir uma vez, você mandar uma pessoa da equipe, ou eu ir lá uma vez a cada 60 dias? Eu fico aqui, né, faço a manutenção nisso que foi feito, né, por exemplo, 2 a 3 horas. Aí tem um plano para isso. Uhum. Ana, eu preciso que você faça a frequência mais adequada para o meu é 30 em 30 dias. Aí, então, é um preço do quê? De manutenção. Mas, Tony, o que eu observo da maioria das clientes que eu já fiz de criança é muito legal você fazer, porque ele aprende a desapegar. E ele se adapta mais rápido à organização. Porque assim, normalmente ele tem muito brinquedo, né? Você tem que organizar os brinquedos. Essa minha cliente, ela tinha um closet de boneca, né? Ou seja, o guarda-roupa das bonecas dela tinha
muito mais roupa do que ela, A pessoa depois passa na loja, ela vê o preço da boneca. né? E não, ela foi pensando, Uma treta em casa, que você nem não, sabe. ela foi sendo questionada pela mãe que acompanhou. Filha, essa, né, você tá brincando, não, essa eu gostaria de dar, mas eu gostaria de dar para tal pessoa. Ou essa eu gostaria que fosse na sacola pro Dia das Crianças, para não sei o quê. E você vê isso, a menina exercitando esse desapego, esse dar os brinquedos dela para outras pessoas, né? Então, esse desapego, né? E ela abriu mão de muita coisa mesmo. E ainda ficou bastante. Ela ficou feliz com a organização. E a gente deu uma organizada no guarda-roupa das bonecas como se fosse de gente. Então, tinha tudo separado, bonitinho, né? E a outra nas caixinhas e tudo identificado para ela. Ela achou o máximo. E as roupas dela também, uniformes, todos arrumados, ali dobrado. Essa pessoa tinha uma empregada que... Então, ensinamos ela a dobrar as camisetas, Do jeito. né, do jeito que precisa, como que dobra, como que faz. E ficou fantástico, porque a menina também aprendeu. Tirou, não usou, Guardou. dobra, guarda no mesmo lugar. Né? Ana, dessa organização, olha só a minha pergunta, hein? Olha só, gente. Tenho certeza que tem um monte de gente em casa que é assim. O que não é lixo? Por exemplo, eu tenho coleção de vinil. Para mim, isso é uma relíquia. E como que eu armazeno isso? Eu tenho coleção de HQ, mas eu tenho recorte de jornal. Né? Que são, por exemplo, são trechos de histórias que eu li, por exemplo, em determinados jornais, e eu achei interessante e guardei. Como que eu armazeno isso? Como que eu faço com essas coisas para que não vire lixo mesmo, né? Aí, Tony, dependendo coleção, essas coisas que você coleciona, tem toda uma técnica para você fazer esse armazenamento, né? E aí você tem que ver os itens que tem, né? Então, por exemplo, o vinil, você vai ter que categorizar, né? Então, assim, que ritmo que é, enfim, ou por ano. Tem gente que tem muita fotografia, por exemplo, fotografia antiga. Existe a possibilidade de transformar tudo isso em digital. Quer falar recorde de jornal hoje, você pode transformar tudo Se em digital, né? digitaliza e aí você pode, né, mandar tudo, ficar tudo digital. E tchau. Isso. Assim como você tem uma série de documentos que hoje ficam tudo digital, né? Mas como que eu vou armazenar isso no meu desktop, de maneira que, no meu laptop, de maneira que eu ache isso? Exatamente, porque esse é um outro ponto, né? É um outro ponto. Então, assim, como isso vai ser armazenado? Aonde está aquele documento? Documento. Como que eu procuro ele? E é assim, Tony, quando você está falando... Porrada aqui, já entrou na parte do celular, outra parte. Quando você pensa também a questão de organizar... Tem documentos que você tem que guardar a cópia impressa. Tem, né? E assim, não é aquela gaveta que você vai jogando papel, Não né? pode ser. Não Onde pode está aquela conta de luz mesmo? Não. Então, assim, você tendo isso, eu digo que sofre-se uma vez, que você organiza isso nas pastas suspensas e tal. Depois É só criar o ritmo. se chegou, você vai lá. Ana, o custo disso é alto? Não É um é. custo acessível? A manutenção também tem um custo acessível? Tem, Tony, porque assim, veja, se você tem um closet que ocupam 2 quartos, é lógico que o número de zeros depois do ponto vai ser maior. Por quê? Porque eu vou ter que colocar mais pessoas na equipe, né? Porque eu estou falando de mais trabalho para todo esse pessoal.
Mas aí a questão, por exemplo, assim, é um closet 2 quartos, beleza. Mas pode ser que é um closet até organizado, só tá meio cheio. Mas, por exemplo, tem, sei lá, um apartamento que é pequeno e a pessoa é acumuladora. Você tem que procurar a pessoa lá dentro, né, primeiro, né? Exatamente. Aí tem algumas coisas que, assim, quando você fala da questão de ser acumulador, aí já é uma questão que você vai ter que passar realmente pela terapia. Terapia. Porque não vai ser o personal organizer que vai conseguir fazer a pessoa descartar, Sim. tá? Então, eu já tive casos em que a pessoa foi indicada na terapia, pela terapeuta, falou: olha, agora você chama uma profissional. Porque já tinha trabalhado isso. E mesmo assim, teve dias que ela passou mal. Ela transpirou, ela falou: não, eu preciso parar. A gente para, né? A pessoa precisou, né? E fomos no ritmo dela. Ela conseguiu descartar de muita coisa. Mas veja, primeiro houve um trabalho. Sim. Né? Porque o nosso trabalho você consegue um bem-estar, sua casa fica muito mais funcional. Mas se a pessoa não resolveu dentro dela, Agora, ela se a continua. pessoa não resolveu isso dentro dela, você não consegue quebrar esse ritmo. Não, mas e tem outro ponto. Eu acho que a personal não consegue nem fazer nada na casa de um acumulador. Só para você ter uma ideia, eu conheci uma senhora muitos anos atrás que ela apareceu no jornal, de repente, tiraram 2 toneladas de lixo da casa dela. Como é que o personal organiza isso? Se passar um trator lá. Você não assiste aquele acumuladores, a gente já você começa a falar. É nesse nível. Não, Então você fala, cara, isso já é uma. É passível de tratamento. Para a pessoa, Para a saúde da pessoa. E assim, quando a gente pensa também assim, ó, a gente está falando muito dos acumuladores, né? Vamos falar de assim, pessoas não acumuladoras. Você sabe que a gente vive mais hoje, né? Sim. Nós vamos viver mais. A nossa realidade, a maioria das pessoas não terão, cada vez menos as pessoas têm empregada uma doméstica que faça o serviço para ela. Então as coisas têm que funcionar muito mais, né? E assim, nós vamos viver mais, a população brasileira vai ficar uma população mais velha, idosa, e aí, só que, ao mesmo tempo, a gente vive mais porque houve também um desenvolvimento maior da medicina, da ciência, etc. e tal. Então, nossa realidade, nós vamos tomar remédio. E eu reparei uma coisa que depois da pandemia, assim, é muito nítido. Não. Eu notei que, assim, quem precisa, por exemplo, almoçar, jantar fora, acaba fazendo isso. Tanto que os apartamentos estavam reduzindo as cozinhas porque as pessoas não estavam mais fazendo alimentação em casa, né? Raras exceções. Estavam pedindo, né? Mas eu notei que as pessoas voltaram a cozinhar em casa. Então isso é uma coisa que é legal eu acho que dentro de uma organização, principalmente dentro de uma cozinha pequena, né? Sim. E mesmo que sua cozinha não seja pequena, você precisa ter à mão aquilo que você usa. Então, às vezes a gente quer colocar o eletrodoméstico o eletroportátil que a gente usa diariamente no fundo do armário. Na última porta de cima do armário, né? Onde você tem que pegar a escada para buscar. Não faz sentido. Então, as coisas têm que ficar de uma maneira bem funcional para você. E aí eu gostaria de dar uma dica. Então, assim, ó, voltando à questão do remédio. Hoje a gente usa muito aquelas caixinhas, né? Por quê? Para você lembrar de tomar o remédio no horário que o médico prescreveu e não naquela situação. Ai, será que eu tomei ou será que eu não tomei? E a gente tem muita gente vivendo sozinha. Sim. Tá? E a pessoa que vive sozinha, ela vai tomar um remédio. Toma um remédio. Ficou doente. Passou mal. Então, alguém vai levá-la ou chama, vem, leva. Qual que é a primeira pergunta que fazem
para quando você chega no hospital. Remédio. Você toma algum remédio? Né? Então, assim, ninguém sabe, a pessoa é sozinha. No meu caso, por exemplo, eu moro sozinha. Minha cachorra não vai saber falar o remédio que eu tomo. Então, eu já tenho. Sua cachorra é Avisado. capaz de levar a pessoa até o armário e Até o explicar qual remédio que usa, né? Não, o que eu Ela é faço? ela é Qual que a inteligente. dica? Deixa uma lista. Legal. Deixa uma lista, né, com os remédios que você toma. Porque eu já conheço casos em que, assim, vivia com outras pessoas, certo? Até alergia, Só né? que as outras pessoas não sabiam. E por quê? Porque só ela sabia. E não tinha anotado em lugar nenhum. A pessoa chegou passando mal no hospital, aí o acompanhante e o médico olha para ele e fala assim, que medicamentos ela toma? Ele fala, nossa, Não sei. não sei. Por quê? Porque você já está ansioso. Nem que você soubesse, Você não ia lembrar. não ia lembrar. Então, eu tive uma cliente que, qual que foi o procedimento que a gente adotou? Tem uma lista impressa dos medicamentos que ela toma, num imã na porta da geladeira. Ela passou mal, a acompanhante ou chamou a pessoa que vem, carrega a lista junto, chega e entrega para o médico, Legal. né? Eu vi isso uma vez quando tem um grupo de mulheres que usa muito coletor menstrual, né? Essas coisas. E elas falam pra você ter na carteira, por exemplo, é uma comunicação. Olha, eu uso coletor menstrual. Quer dizer, sei lá, você é atropelada, você vai pro hospital, você fica desacordada. Quem vai imaginar que tem um copo de silicone enfiado dentro de você? É ruim, do jeito que eu falei, é ruim, mas... Tipo assim, deu até um mal-estar. É assim, você tem algumas identificações, e é importante ter essa identificação, né? Que, por exemplo, o diabético, ele deve andar com uma carteirinha, né? Mas essa questão mesmo dentro de casa, porque você acha que você está em casa, que nada vai acontecer com você, Acontece e pior. tal. E assim, aconteceu, caiu, quebrou, ou assim, o que você toma? Eu sou muito preocupado, Ana. Eu, quando me separei, minha filha estava com 8 anos. Olha só que interessante você falar dessa lista, né? E o meu telefone para minha filha fica desbloqueado sempre. Então, ela chega em casa, ela sabe mexer, ela sabe onde ela não pode mexer, ela sabe colocar no roteador do telefone, ela sabe fazer tudo. E eu me lembro até hoje que logo no começo, que ela vinha passar os finais de semana comigo, só eu e ela, eu coloquei o telefone da polícia, da mãe e do avô e preguei na porta da sala atrás e falei, filha, qualquer coisa, você pode ficar tranquila, usa o telefone nessa sequência. Olha, tem uma coisa que você falou aí eu tenho minha mãe, que é idosa, que ela mora sozinha e à distância, né? Ela não vive sozinha porque ela tem as acompanhantes que não deixam ela em nenhum momento sozinha. Mas assim, tem a lista na porta da geladeira. Isso é compartilhado a cada consulta, é compartilhado com o meu irmão, com no grupo da família. É importante ter isso. E a outra coisa, que assim, veja, 3 acompanhantes. Qual que é a senha do celular? Do Wi-Fi? Então fica na porta do armário. Isso faz parte de uma organização, tem que ter, não tem jeito. Tá né? lá a senha do Wi-Fi, tá lá, tem também o convênio médico dela, tem esse serviço. O 0800 está desse tamanho lá escrito, que é para você. São coisas legal, porque minha mãe sempre fez isso muito com a gente. Ela fazia sempre eu sou da galera da agenda, né? Eu adoro uma agenda. Mas eu tenho CPF, RG, nome completo, as coisas, tudo da minha mãe anotada. Porque vai saber, da minha irmã também. Agora eu sou noiva, né? Também tem do noivo. Tudo anotado, porque você não sabe quando é que você vai precisar dar uma informação pela outra pessoa, né? Sim. E A gente espera que não, né? Mas vai. tá ali organizado. Agora, essa questão do ter a lista dos medicamentos salva a vida, tá? Sim. Salva a vida. E é importante também você colocar aquilo que você tem alergia,
né? Porque as pessoas que vêm para te ajudar, e não precisa ser só para o idoso ou para a pessoa que tem algum... quem vive sozinha marcou ali e o telefone de um parente que pode chamar. Ana, Instagram, Ana Giuliani organiza. Isso. Então, gente, ó, Ana Giuliani organiza Instagram. Tá. Entra lá, vai organizar a vida. Ô, Ana, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Faça. Posso falar do seu trabalho voluntário? Você está tão feliz aí com essa nova atividade. A gente tem aí 5 minutinhos. Posso comentar sobre isso? Ou você não... Ainda não. Ainda não. Pode. Ainda não. Ela deu uma suspirada. Não, É legal. Ela, dentro dessas atividades, dessas organizações que ela está fazendo, ela resolveu fazer trabalho voluntário no hospital. Conta pra gente como que é isso, Ana, como que está sendo essa experiência, que eu achei, você comentou comigo e eu achei muito gratificante, muito realizador. E assim, essa questão do trabalho voluntário, ele chegou na minha vida nessa fase, depois de toda essa transição de carreira, e por situações que eu passei na minha vida toda, eu fui percebendo que eu tinha, assim, algumas, vamos dizer assim, alguns presentes que eu ganhei. Então, eu fui consultora em um hospital, no Hospital das Clínicas, né? Lógico que na área de São Paulo, não da Unicamp aqui. E quando eu tinha meu esposo, no tempo que ele estava doente, eu fiquei até dentro da UTI. E assim, dentro do ambiente hospitalar, eu não piro, eu consigo entrar dentro da UTI, pensar e tal. E, poxa, eu queria poder ajudar, né, as pessoas nesse momento que elas estão, se para mim é algo que facilita. E aí eu fui procurar um hospital para poder que tivesse voluntariado aqui em Campinas, tal, e eu acabei indo procurar o Centro Boldrini, né? E eu achei muito interessante porque eles cuidam com muita seriedade disso. Por quê? Porque tem toda uma formação que você tem que fazer curso. Eles conseguir ter acesso. Eles têm todo um processo de integração, tem toda uma estrutura. E tem um psicológico muito bom para poder trabalhar com isso. E assim, aí onde que se encaixa essa questão da organização, né? Então, naturalmente, com as atividades que são feitas lá no trabalho, com a equipe, eu consigo espontaneamente ajudar, né, ou sugerir coisas. Isso no trabalho de bastidores, até a gente chegar, né, no eu consigo muito tranquilamente fazer isso, né? E aí tem já, né, o pessoal, a gente tem uma personal organizer, nossa equipe. Já ajuda muito. Eu estou pensando, eu estou arrumando... Não, você está organizando. Eu estou organizando a gaveta da minha filha, o guarda-roupa da minha filha. Você dá uma dica para mim? Então, vamos lá, a gente troca essas coisas, né? Mas essa questão, Tony, do trabalho voluntário, para mim está sendo, assim, extremamente gratificante. E a questão do personal organizer também chegou na minha vida com algo que era muito gratificante também. E que poder levar para as pessoas uma certa leveza na vida, né? E que foram coisas que eu vivi por toda a minha vida, né? Então, a questão de organização de diferentes casas, de lidar com o idoso, de cuidar de pessoas doentes. Então, assim, eu testei e comprovei. Administração. É tudo eficaz. Eficaz, né? Porque, assim, é apurado, porque você aprende, né? E assim, Tony, administração cabe em qualquer lugar. Administração, organização e agora voluntária. A gente fala, tudo isso é uma forma de se doar, né? Sim. Mas eu diria que é uma forma cuidar do de viver com prazer. De viver com prazer.
Para mim Eu achei é. muito Para mim legal, é uma Isso é uma profissão. muito bacana. É. E veja, assim, eu fiz isso por uma vida inteira, né? Então eu passei por determinadas situações e estresse, e por que não compartilhar isso com os outros e tornar a carga dele mais leve? Sim, porque eu passei do estágio que não consegui, que carregava o mundo, né? Para fazer isso profissional, olha, né? Com as Vem cá, pulo do ô, gato que a plantinha gente aprendeu. complicada. Vamos resolver só vez aqui pra facilitar, viu? Fazer uma fotossíntese, né? Enquanto tomar um sol, uma água, É importante, né? né? E assim, eu gosto muito dos projetos bem desafiadores. Eu já tive clientes que tinham necessidades assim específicas, organizar o processo de trabalho dela, organizar o home office dela. E ela tinha uma deficiência, ela tem uma doença que se chama esclerose múltipla. Então, eu fui estudar quais seriam as limitações dela no futuro e para quê? Para que eu pudesse organizar de maneira que ela tivesse mobilidade dentro do home. Mais acessibilidade. Isso. Legal. E Aproveitando, tipo, 5 minutinhos, te cortando de novo, Ana. Por exemplo, e quando você tem uma cliente teimosa? O que você faz? Que ela junta muita coisa, mas ela não aceita que ela junta muita coisa, mas ela precisa dar um jeito na vida dela. O que você faz quando... É pra alguém que você conhece? Minha mãe. Eu já tô pensando aqui em contratar. Eu tô tentando entender. Eu falei, puta, é pra alguém. Porque isso aí. minha mãe, ela tem a seguinte frase, ela fala assim, quem guarda tem. E o problema é que ela guarda muita coisa, entendeu? Tá sobrando Tá demais. sobrando coisa. olha, é assim, tem aquela questão que a gente falou. Eu passei por uma experiência, eu não, né? Especificamente, meu irmão, quando meu pai faleceu, ele tinha uma garagem, ele adorava ferramenta e assim, um dia eu posso precisar. Minha mãe... Né? Meu irmão passou, após a morte do meu pai, 3 meses nos finais de semana, né? Tirando coisas e descartando e vendendo e colocando coisas que hoje, quando eles eram assim, porque foi o que eles passaram na vida que não, isso pode usar. Não achava mais nada, certo? 4 martelos, 5 Não, serrotes. e Parafuso, ele tinha então. uma coisa assim, e ele gostava de comprar ferramenta. Então, o alicate, É tudo não ferramenta sei o pra quê. carro. Aleatório Aleatório. para Ferramenta. tudo. Ele gostava, né? Ele era bastante habilidoso, mas ele gostava, e ele comprava ferramenta boa e etc. Só que Não usava. né, não usava o tempo todo aquilo, né? E o que acabou acontecendo? Hoje a gente tem exatamente aquilo que usa, né? Tem o lugar mas é o que usa, tá? E não demora mais 3 meses para organizar. Então, são coisas que você passa na vida que faz você ter convicção e falar para pessoas, não, você não acredita o que é passar 3 meses jogando coisa fora. Então, você começa... Você começa jogando fora. Não, você começa a... Pode jogar a pessoa fora, depois eu pego ela de volta. Você tem, às vezes, né? Então, eu tenho determinada ferramenta, vou vender. Aí você chega lá para vender, o cara fala assim, mas ninguém mais quer isso. É nesse nível, né? Ninguém mais nesse quer, eu não tenho mais mercado para isso. Não, ou a sua... Então, Tony, às vezes teve coisa que foi doada para a escola, tipo Senai. Então, é uma coisa que você... mas depois que você experimenta o benefício, você muda. Ana, adorei o nosso bate-papo aqui. Eu também adorei. Achei bacana, muito legal essa parte de organização. Eu tô vendo que eu preciso me organizar Eu acho muito ainda. que eu contrato a Ana pra minha mãe e você contrata pra você mesmo. Eu acho que é uma boa ideia, E eu vou viu? contratar pro meu guarda-roupa, porque ele tá precisando. Olha, isso é muito Será legal. um prazer. E, Será um e assim, isso é uma coisa nova. Então, poxa, obrigado por ter vindo trazer isso pra gente, compartilhar.
Depois, quem sabe no futuro a gente marque de novo para você dar algumas dicas para as pessoas do que elas podem fazer. A gente coloca algumas imagens, algumas fotos, algumas coisas, como elas podem começar um processo sozinhas, a princípio, né? Isso, a princípio, podemos dar dicas, né? Trazer algumas coisas que eu posso compartilhar. Então, assim, o modelo da lista de remédios, o que você tem que anotar, tá? Eu tenho uma lista de supermercado com quantidades, porque, Isso é enfim, importante, né? facilita. Ana, brigadão. Muito demais. Ana, muito obrigada, foi muito Eu que interessante. agradeço, adorei conversar aqui com vocês. Você vai rolar uns orçamentos ali. Gente, curte, compartilha e ativa o sininho. Muito obrigado. Obrigada, viu?